Bem-vindo, artista! Hoje eu vou ensinar a você o que é o Dependency Injection, o DI. O DI é um padrão que consegue injetar uma dependência dentro de uma outra classe, sem você ficar instanciando objetos dentro da sua classe. Você deixa que o framework toma conta para você da instância dessas classes. Isso é muito utilizado nos microserviços, muito utilizado mesmo. Sendo assim, você precisa conhecer muito a fundo esse conceito, que é uma coisa bem simples. E como é simples, eu vou mostrar o exemplo e depois nós vamos lá na nossa API, tá? Vamos pegar a nossa API e vamos injetar lá o eConfiguration, que é uma interface que o framework já disponibiliza para a gente, onde a gente consegue capturar os parâmetros dentro do nosso appseries.json, né? Um arquivo de configuração JSON, e a gente consegue, através dessa interface, fazer a leitura dos parâmetros que estão lá. Então não perca até o final do vídeo, fica até o final do vídeo que vai ter coisas interessantes aí ao decorrer dessa aula. Desce aqui na descrição, tá, do vídeo, que vai estar ali o meu Linktree. Ali tem link para todas as minhas redes sociais, inclusive do GitHub, onde esse projeto vai estar. Você poder pegar uma cópia desse projeto, lá eu faço algumas anotações e coloco o link das videoaulas relacionadas também. Então vai ficar legal para você poder estudar. Beleza? Então vamos para a prática ver isso daí. Deixa ali o joinha aí, dá um tapa no like, se inscreva no canal, ative os sininhos que é para você não perder nenhum vídeo, vem muita coisa por aí. Tá, aqui eu criei um arquivo Dependency Injection, depois eu vou colocar o link da videoaula aqui. Então nós temos aqui uma classe pagamentos, uma coisa simples, né? Construtor vazio e só um método realizar pagamento só para testar o que a gente precisa ver aqui. E aqui eu tenho uma outra classe pedido, que aí eu efetuo uma compra, certo? Então se eu for lá no meu programs, var teste, recebe new pedido, e aí teste ponto efetuar compra. Ok, mas dentro do método efetuar compra, eu vou ter que fazer o que? Eu tenho que fazer o pagamento. Então eu faria o que aqui? Eu daria aqui um pagamento, recebe new pagamento, e chamaria lá o pagamentos ponto realizar pagamento. Tá certo eu fazer isso? Está. E aí, ao término desse método, o garbage collect vai lá e vai destruir essa instância que a gente fez, esse objeto pagamento. Tudo bem, isso não é errado. Só que o framework do C#, ele consegue fazer para você essas instâncias. E você não precisa se preocupar utilizando o DI. Como a gente faria isso? Essa classe pagamento ela teria que ter uma interface. Dá para fazer também sem interface. Podemos até fazer sem interface aqui para você ver, ó. Que seria o quê? No construtor do pedido, ele exige uma classe pagamento aqui, ó. E aí ele teria uma variável privada, né? Vamos botar aqui private, read only, somente leitura, pagamentos, e no construtor ele é passado aqui e eu alimento a minha variável local. Ou seja, eu estou fazendo uma injeção de dependência aqui. Então, como agora eu preciso que seja passado para a minha instância de uma classe, aqui no Program CS eu teria que fazer a instância dessa classe e mandar ela aqui dentro, ó. Posso fazer isso. Mas eu também estou fazendo a instância, eu por mim mesmo. Isso não está errado, está certo. E você pode fazer isso dessa forma. Porém, tem uma forma muito melhor, onde a gente deixa o C# se virar com essa instância aí. Ele que vai fazer isso aqui, ó. O Dependency Injection tenta fazer isso para a gente, né? Tenta não, ele faz isso para a gente. Como? Então, teríamos uma interface pagamentos. Olha que bacana que é o framework C#, tá? E aí eu precisaria ter um método lá realizar pagamentos dentro dessa interface. Só para falar assim, ó, você obrigatoriamente tem que implementar esse método. Tem aqui um izinho na frente, né? E pagamentos. E agora a classe pagamentos, ela implementa e pagamentos. Sendo assim, eu aqui no meu Program CS, eu não vou mais conversar com a classe, eu vou conversar com a interface. Ao invés de eu receber uma classe pagamentos aqui, eu recebo uma interface. E aqui também vai ser uma interface, é um contrato. O que mudou aí?
não mudou muita coisa por enquanto, porque nós estamos num projeto aqui que quem está instanciando o pedido sou eu. E dentro do construtor do pedido tem a necessidade de enviar a interface de pagamentos para lá. Então aqui no Programs, a gente poderia fazer interface pagamento, recebe new pagamentos e enviar para lá. Mesma coisa. Você esquece problema que não vai ter problema para você. Tudo que é interfaceado é gerenciado pelo framework. Como aqui é um serviço desktop, não vai ficar legal eu mostrar isso aqui não, mas daria para mim criar um service broker aqui e adicionar, né, as dependências aqui, e o próprio framework faria isso daqui para mim. Vamos fazer aqui, ó, vamos fazer essa configuração aqui, depois nós vamos fazer lá na API também. Você vai precisar instalar um pacote aqui do Dependency Injection. Então, Service Provider recebe new. Se você digitar isso daqui, você vai observar, ele vai te dar algumas opções, mas aí você vai vir aqui, ó, instalar o pacote Microsoft Extensions Dependency Injection, ou clica aqui em cima, gerenciar pacotes do NuGet e procura aqui por Dependency Injection. Origem do pacote você coloca todos, digita Dependency Injection e manda pesquisar aqui, ó, procura, que você vai encontrar aqui, ó, Microsoft Extension Dependency Injection, e você vai lá e coloca em qual camada da sua aplicação você está utilizando. Aqui nós só temos uma camada, e eu fiz a classe livre aqui para explicar sobre o que a gente vai ver quando estivermos construindo o microserviço lá no padrão DDD. Então, mas por enquanto eu vou usar só esse serviço aqui. Clica aqui em instalar. Uma vez instalado, você usa o pacote no seu projeto. Antes de fazer o builder, você vai vir aqui e .add scoped. Não precisa se preocupar com isso aqui agora, porque eu vou mostrar isso aqui para vocês mais pra frente, lá na API. O que é um scoped, o que é um transeunte, o que é um singleton, que a gente já viu. Então, lá na API eu vou explicar sobre isso. E o que vai dentro desses sinais? A gente tem que falar para ele aqui, ó, que e-pagamentos é implementado por pagamentos. Eu passo a interface e passo a classe que implementa aquela interface. Dessa forma, eu fazendo isso aqui, eu estou falando assim, framework, eu tenho uma classe pagamentos, eu tenho. E sempre que eu quiser uma interface de pagamentos, você cria essa instância para mim e coloca lá, fazendo favor. Basicamente seria isso. Então aqui, ó, de forma manual, não sei se ficaria bem essa expressão de forma manual, mas eu creio que você tenha entendido. E aqui, ó, framework se vira. Como o framework pode me dar uma instância de alguma coisa? Através desse Service Provider. Ele está ciente que existe essa interface e que ela é implementada por essa classe aqui. E aqui, o que eu estou esperando aqui? Eu não estou esperando uma classe, estou esperando uma interface, um contrato. Aí ele vai pensar assim, poxa, mas quem implementa e-pagamentos? É pagamentos. Eu vou instanciar essa classe aqui e vou passar para ele lá. Vamos ver como é que fica. Você vem aqui, ó, var pedido, recebe service provide ponto, né? Get required serve. Então, ou seja, tudo que você colocou aqui em cima, se você tivesse várias classes implementando ali, você ia ter que vir aqui, ó, né? E ia botar a lista de interfaces e classes. Todas que você tiver dentro do seu projeto vão ter que estar listadas aqui. E agora o Service Provider, ele sabe disso. E você está falando assim, olha, me dá aqui essa interface, se vira aí. Na verdade eu não quero essa interface, eu quero pedido, eu quero a classe pedido. Desculpa, eu errei. Então assim, Service Provider, me dá a classe pedido. Então aqui pedido vai ser a instância de um pedido. O que ele vai fazer aqui, ó? Vamos ter que debugar para você poder ver, ó. Vou deixar um breakpoint aqui. Quando ele criar a classe pedido, ele não tem que injetar a dependência aqui, ó. Ele não tem que também passar o parâmetro, que é uma interface.
ou seja, a instância de uma classe que implementa essa interface, quem vai fazer isso é o framework. Vamos ver aqui, ó. Vou comentar essa parte que nós fizemos aqui. Pronto, bateu aqui. Vou entrar aqui com o F11, né? Bateu na exceção, se eu não me engano ali, deixa eu ver. Bateu. Ele reclamou porque ele falou assim, quem é essa classe pedido aí? Eu não faço nem ideia. Então, mesma coisa aqui, ó. A classe pedido, ela tem que ter uma interface pedido. Tudo vai ser interfaceado, tá? Tudo vai ser uma interface. Deixa eu ver, eu tenho que colocar os métodos. Ó, efetuar a compra, eu tenho que colocar. Então, você coloca aqui uma interface do iPedido com os métodos que ela tem lá dentro. E aqui você implementa ela, né? E aí, beleza. Aqui nós temos que avisar o Service Broker que ele tem uma interface de pedidos que é implementado pela classe pedido. E dentro aqui do pedido, a gente não vai mais instanciar essa classe, a gente vai usar o que foi passado aqui como dependência. Ó. Vou chamar esse método, ele vai pegar essa variávelzinha que recebeu aqui pelo próprio framework e vai utilizá-la aqui dentro. E aqui nós estamos fazendo, né, solicitação da classe pedido para quê? Para a gente fazer a efetuação da compra. E aqui é iPedido, tá? Eu tenho que chamar a interface iPedido. Aqui, ó. E nesse momento aqui, né, o pagamento vai ser chamado que foi injetado pelo próprio framework. Se tudo der certo, é isso daí. Chamou lá, F11, beleza. O que aconteceu? Ele está criando a instância de pagamentos, certo? Ele está instanciando isso aqui, ó. Pagamento não, pedido, perdão. Ele está instanciando nesse momento a classe pedido. Só que dentro do construtor, ele precisa do quê? Ele precisa do pagamento. Então, olha onde ele caiu, ó. Ele caiu lá no construtor do pagamento. Se aqui no construtor do pagamento tivesse a necessidade de injetar uma interface ali também, ele nesse momento ele iria criar a outra classe. Então, logo após, você pode perceber que o seguinte, ó. Logo após que ele criar aqui o pagamentos, ó, ele já foi lá para o pedido. Agora sim ele está instanciando o pedido. E ele já tem pagamento instanciado. Aonde está esse objeto? Eu não faço ideia. O framework instanciou ele em algum local, aonde ele vai ficar lá de olho. Essa classe pagamento eu instanciei para você de forma transiunte. Depois nós vamos falar sobre isso, né? Em outra videoaula nós vamos falar sobre isso. Mas está instanciado em algum local. E quem vai tomar conta da instância dessa classe é o framework. E você não precisa ter dor de cabeça. E a gente pega no construtor, alimenta a nossa variável aqui, ó, e vida que segue. Quando eu chamar o método efetuar a compra, o que vai acontecer? É porque ele não entrou lá com F11, ó. F11, eu posso usar aquela instância. Aquela instância está aqui, ó. Estou armazenando a instância aqui. Eu não posso modificar ela, por isso read only, somente leitura. E eu posso simplesmente agora ó, chamar o método realizar pagamento, ó, lá da outra classe, ó, da classe pagamento. Entendeu? Então é muito simples. Injeção de dependência é uma coisa bem simples. E agora nós vamos lá na nossa API implementar uma interface e configuration para ler os parâmetros. Aqui dentro do nosso microserviço eu vou baixar lá. Primeira coisa é baixar o DI, né? Para não ficar demorado demais, eu vou criar aqui uma classe. Isso aqui vai ficar em outra camada da aplicação mais para frente. Tá? Mais para frente vai ficar em outra camada. Eu vou chamar de úteis isso daqui. Depois a gente vai vendo o que a gente vai fazer com isso daí. E vou criar aqui uma classe parâmetros. E aqui dentro do meu appseries.json eu tenho um JSON onde eu coloco parâmetros. Eu posso colocar o que eu quiser aqui, é um JSON. Você bota o que você quiser aí. Vai ter muita coisa que você vai poder colocar útil aí. Então suponhamos que eu quero esse service name aqui, ó. Então vamos criar aqui na nossa classe parâmetros. .string service name. E eu vou querer só um get. Eu não vou ter set não, só get. E como a gente pode ler esse parâmetro? Eu vou fazer com um, depois eu faço com os demais. No construtor aqui da classe, ó, parâmetros, eu falo assim, ó, eu quero que injete aqui para mim uma interface chamada aí configuration. Essa interface ela já é do próprio framework.
E ela faz justamente a leitura desses parâmetros ali da ppseries.json. Então quem vai injetar isso aí para você? Framework, ele se vira. E você não precisa ir aqui no Programa CS, não precisa adicionar isso daí no CS Broker não, porque ele já tem, tá? Ele já tem internamente isso daí, ele já vai se virar. A gente não precisa avisar para ele quem é configuration não. E com esse configuration, eu consigo fazer configuration. Passando aqui o parâmetro que eu quero ler, eu vou conseguir ler. Porém, vamos dar uma olhada aqui, ó. Service name está dentro do objeto, né, do JSON parâmetros. Então nós temos aqui um JSON, dentro desse JSON temos o login, depois temos o parâmetro, dentro do parâmetro eu tenho o database, tá? Eu tenho e-mail séries lá embaixo. Então eu posso fazer o que aqui, ó? Eu posso falar assim, eu quero que você pega parâmetros e dentro de parâmetros o atributo service name. Seria isso que você vai fazer. Agora, se eu quisesse pegar esse Google aqui, ó, que está dentro de parâmetros, API case, depois Google. Aí eu ia ter que fazer isso aqui, ó. Parâmetros, API case e Google. Você ia ter que fazer isso. E alimentar quem? As variáveis que você tiver ali em cima, né? Alimentaria aqui essa variável service name. Eu poderia ter a variável Google aqui, eu não precisaria colocar um objeto dentro do outro. Poderia deixá-la aqui mesmo. E na leitura aqui, ó, eu faço isso. Então, ou seja, você tem uma classe agora, e quando você chama essa classe, ela já pega o que está dentro da ppseries.json, manda aqui para alimentar os parâmetros aqui para você, e pronto, vida que segue. Vou fazer com os demais aqui também. Beleza, coloquei aqui os parâmetros todos, para adiantar a nossa vida. Então nós temos todos os parâmetros sendo lidos aqui agora. Todos não, né? Eu peguei só esses dos parâmetros mesmo ali. Eu não peguei os outros demais que não. E-mail séries poderia colocar lá também. Enfim, você vai fazer aquilo que você achar que é necessário aí. E quando a gente vai chamar essa classe aqui? A gente vai ficar instanciando ela toda hora para lá e para cá? Não, né? Vamos colocar essa classe aí como singleton. A gente já sabe, se a gente adicionar uma classe como singleton, ela vai simplesmente ficar disponível o tempo todo para a gente poder fazer a leitura dela. Então vamos pedir aqui no Programa CS, ó, builder.service.add singleton. Olha que bacana, hein? Nós vimos lá como implementar uma classe singleton. Mas essa classe aqui de singleton, ela não tem nada, a gente não implementou nada aqui para ela ser singleton, né? Porém, eu estou falando com framework. Você vai pegar essa classe parâmetros aqui, ó, e você vai tratar ela como singleton. O que que significa isso? Quando eu pedir instância desse parâmetros, o framework vai instanciar essa classe e vai deixá-la ali quietinha. Se em outro local do sistema eu chamar essa classe também, em outra rota, é a mesma classe. Ela vai ser instanciada uma única vez. Para todos os locais que for chamado, vai ser somente essa instância. E quem vai gerenciar isso? O framework, através dessa palavrinha que eu coloquei aqui, add singleton. Quando eu ligar o microserviço, essa classe aqui for chamada, eu sei que ela sempre vai me devolver a mesma classe. E agora que a nossa classe está aí, né, sendo uma promessa de que ela vai ser adicionada como singleton para a gente a hora que a gente quiser, vamos testar isso então. Vamos pegar aqui o controller, que já veio pronto, tem um método teste aqui, ó. Vou fazer outro método teste, teste 2, ou melhor, teste parâmetro, teste parâmetros, e aí eu consigo testar aqui com você se essa classe realmente vai funcionar do jeito que a gente quer. Eu vou retornar aqui um bool, tá? Só para testar. E a gente vem aqui no construtor desse controller. Eu vou exigir aqui, ó, que me seja enviado, além do logger ali que já está, a classe parâmetros. Parâmetros. E aí eu coloco aqui em cima aqui, ó, o private read only
Parâmetros. Poderia ser interface? Poderia. Poderíamos colocar interface também ali nesse parâmetro. Mas como ela é uma classe singleton, não preciso, tá? De qualquer forma, aí o framework vai se virar com essa instância. Vou botar um breakpoint aqui, vou rodar a nossa API. E quando eu chamar esse método aqui, eu tenho acesso a parâmetros, ó, ponto service name, por exemplo. Service name recebe. Eu quero saber o nome do parâmetro. Aí nesse momento aqui eu posso parâmetro.service name, capturar qualquer propriedade dentro da minha classe. Vou mostrar para você como isso funciona agora. Breakpoint aqui no controller e breakpoint aqui no método teste parâmetros. Abriu o swag, vamos testar aqui, ó. Vou dar um get aqui. Vai construir o controller. Beleza. Dentro do controller eu preciso de pagamentos, ele já está instanciado lá, ó. E o outro ali, e a outra interface também, já foi instanciado. Eu não coloquei um breakpoint aqui, ó. Se eu tivesse colocado, teria pego esse momento que ele criou, mas não coloquei. E aí ele teria feito tudo isso daqui, ele já alimentou as variáveis nesse momento. E agora eu vou chamar o método testar e eu consigo ler a variável, tá vendo? Que está lá dentro do meu appseries.json, certo? Então fica mais elegante, ao invés de você espalhar pelo seu código esse monte de leitura de parâmetros aqui, né, eu posso mudar o nome de parâmetro desse aqui. Posso vir aqui no appseries.json e achar que eu vou mudar o nome aqui para outro. Teria que sair localizando no fonte para trocar isso. Então eu prefiro fazer assim, espero que você também faça assim. Porque se você der um Ctrl R aqui, ó, 2 vezes, e você renomear essa variável, ele vai aplicar para todos os locais que estiver usando ela. Então fica muito mais elegante você trabalhar dessa forma aqui, ao invés de ficar buscando configuration, chamando, né, esse monte de descrição aqui espalhado pelo projeto. E uma coisa bacana, você pode injetar essa dependência aqui, ó, aonde você quiser, tá? Onde você quiser. Qualquer injeção de dependência, você vai fazer onde você quiser. Aí eu preciso daquela classe lá, eu vou injetar ela aqui, ponto. O framework faz para você. E eu gostaria muito que você entendesse que DI é fácil, uma coisa besta, muito fácil. Mas você tem que entender esse conceito, você não pode esquecer esse conceito. Porque nós vamos trabalhar depois, quando eu montar aqui o microserviço da maneira correta, nós vamos montar ele em camadas, tá? Nós vamos usar o padrão DDD. Então, dentro desse padrão, são várias camadas que conversam uma com as outras. E essa conversa é através de interfaces. E todas as classes, praticamente todas as classes, vão usar DI. Todas vão usar DI. Então, não se esqueça o que é DI e não se esqueça o que é singleton, que isso daí é muito importante para a gente dar sequência no nosso conhecimento. Não perca a próxima aula. Obrigado por estar aqui. Programar é arte. Valeu!